como fica o ativismo político dentro da igreja? Teologia da libertação? Eu acho que a fé cristã não é uma fé apolítica. Então, eu acho que o povo de Deus tem que ser levado mesmo a refletir politicamente, a ter uma crítica política, sociopolítica, não para defender os seus interesses, eu falei sobre isso ontem, mas é para defender as questões da justiça. E só que a gente tem que diferenciar, né, ativismo político, ativismo sociopolítico, do ativismo político partidário, que é a mesma diferenciação da compreensão entre política pública e você compreender política pública como política de Estado, diferenciando da política partidária. Então, o trabalho de incidência em políticas públicas, o trabalho do ativismo político dos cristãos, sempre aconteceu na história da igreja. Citei exemplo aqui de William Carey e outros, de William Wilberforce. Então, isso acho que deve ser incentivado na igreja. O que a gente deve cuidar, e até a Rede Fale lançou uma campanha, a Rede Fale é uma rede de juventudes no Brasil, que trabalha os temas da justiça, contra o voto de cajado, né? Fazendo uma alegoria ao voto de cabresto, ou seja, as lideranças não fazerem dos seus, ao contrário, de incentivar uma consciência política e pensar a esfera da política à luz da cosmovisão cristã, é utilizar a membresia como massa de manobra para defender algum tipo de interesse político partidário. E isso que eu acho que a gente não deve aceitar. E tem acontecido, inclusive, com muitas lideranças evangélicas mesmo, denominacionais. É uma batalha falar desse assunto sempre, hein? Eu falo do que eu sei, do que eu conheço, de propriedade sobre isso. Líderes denominacionais literalmente vendendo o seu rebanho para políticos, né? Eu consigo 40 mil votos para você, me dá 400 mil reais para ajudar a levantar o teu nome. Isso acontece no nosso país. Então, não é disso que a gente está falando, tá? A gente está falando de levantar na igreja uma consciência da justiça como uma das esferas de soberania, um dos domínios sociais que precisam ser redimidos e que o povo de Deus precisa ter militância para que os temas da a justiça do reino de Deus seja manifesta no país. É exatamente isso. Concordo em número, gênero e grau. Existe uma instituição que ministre curso de orientação para quem deseja iniciar um trabalho social com crianças de maneira melhor estruturada? Que Ministério Missão Integral faz isso? É isso aí, eu vou dizer que o CAD é uma delas, que é a organização que eu trabalho. Tem outras também. Tem, por exemplo, o Claves é um trabalho muito interessante, que o Projeto Calçada também. São ministérios que trabalham, que capacitam, né, o povo de Deus a trabalhar com crianças. O Claves é muito interessante, que empodera a própria criança e adolescente, por exemplo, para se proteger contra qualquer tipo de abuso e exploração sexual. Então, a própria criança vai aprender o que é uma carícia saudável, o que é uma carícia não saudável. A própria criança vai saber que ela não tem que guardar segredo de nada. A criança não tem que guardar segredo. A criança não lida bem com segredos. Então, o Claves trabalha isso, o Projeto Calçada também trabalha, tem várias organizações que trabalham isso, o PEP, Política de Proteção da Criança. O CAD oferece, o CAD, a organização que eu trabalho, oferece um curso para a formação de agentes sociais cristãos, é um curso de 1 semana, é um intensivão, tem dado muito resultado, muitos projetos têm sido implementados a partir desse curso. A gente vai ter um em Curitiba agora em julho, em Vitória em setembro, em Macapá em outubro, em Juazeiro do Norte em novembro. Então tem muitas possibilidades de formação da igreja nessa área, sim. Graças a Deus, no Brasil a gente já tem ministérios de referência para um monte de coisa, né? Na área de formação sociopolítica também temos coisas boas acontecendo. A Missão Avalanche vai oferecer agora um curso de formação de fé em política.
tem a escola de formação sociopolítica financiada pela Tier Fund lá em Recife, tem muita coisa boa. O que precisa a gente ter acesso aí aos caminhos, mas tem muita coisa boa acontecendo. A paz, pastores, e a paz, irmãos e irmãs. Como vocês veem o momento atual em que eu tenho visto como cristã tudo tão difícil? Uma corrupção deslavada, uma amoralidade em relação a gastos públicos, projetos absurdos, violência ímpar. O que a igreja pode fazer? A igreja pode denunciar? Eu não sei como fazer isso. O que ela pode fazer, além de orar? E fazer isso dentro do que Deus aprovará, as obras de Deus, nesse contexto terrível onde que nós temos passado. É isso. Obrigada, primeiramente. A igreja deve orar, mas não deve só orar, né? A igreja deve agir. Tem muita coisa que a igreja pode fazer. Primeiro, a igreja pode ser um testemunho dessas obras do Pai que o Ari falou no nível local. Nós estamos em todas as comunidades desse país, praticamente, exceto em algumas comunidades do sertão do Nordeste, onde não tem testemunho evangélico, ou muito fraco, talvez algumas comunidades ribeirinhas. A igreja está em todos os lugares. Interior de Minas Gerais? Interior de Minas, o Ari está dizendo também, não sabia disso. Mas nós estamos pulverizados com um imenso potencial latente de transformação. Então, primeiro, pensar como servir no nível local, né? Como que a igreja... E tem muita gente já pensando isso, tem metodologias. A igreja, na verdade, já está fazendo muita coisa e poderia fazer muito mais. No nível macroestrutural de denúncias de injustiças, também tem muita coisa já acontecendo no Brasil e que temos tido, inclusive, dificuldade de engajar a própria igreja. Citei, por exemplo, a Rede Fale. A Rede Fale é uma rede de juventudes que trabalha com denúncia de injustiças, que escolhe temas específicos para trabalhar. A Rede Fale está aí, é só você digitar no Google, no Facebook, fácil você vai achar. Só para dar um exemplo, a Visão Mundial, a organização que o Ari hoje preside, que eu trabalhei também, tem o MJPOP, que é ensinar as juventudes a monitorar serviços e políticas públicas no nível local. Isso tem sido um instrumento poderosíssimo, tá? E temos tido a experiência de levar grupos de jovens da igreja, ao invés de ficar só cantando músicas gospel e se entretendo, né, aos sábados à noite, levar grupos de juventude das igrejas a escolher um serviço, uma política pública para monitorar e exigir os seus direitos. Isso tem funcionado, mas temos tido dificuldade de adesão de igrejas locais, tá? A RENAS, a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, que congrega dezenas, centenas de organizações cristãs do Brasil, organizações sociais cristãs, tem uma campanha que está em andamento agora, o Bola na Rede, que é contra a exploração sexual de crianças e adolescentes em cidades da Copa. Isso já está acontecendo, que fez incidência política, que mobilizou centenas de organizações, que falou com os prefeitos, pouca adesão das igrejas. Essa campanha já está acontecendo, já vai terminar a Copa, começa semana que vem. Essa campanha está há 2 anos acontecendo. Os canais existem. Ontem eu mencionei, 18 de maio, 2 semanas atrás, foi o dia de combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Pouca adesão. Quantas igrejas fizeram uma liturgia sobre esse tema? Trataram desse tema no dia 18 de maio? Poucas. Talvez por falta de conhecimento, talvez por ignorância mesmo, né? Não sabe, mas oportunidades de engajamento existem. A Aliança Evangélica Brasileira está lançando agora um projeto de incidência em políticas públicas, tá? Está formando uma assessoria nessa área, vai mapear as deliberações das conferências nacionais que exigem mudanças, tá? A Tier Fund lançou uma campanha agora, Ame a Verdade, que é uma campanha de combate à corrupção. Isso está acontecendo no Brasil, congrega dezenas de organizações, né, que está exigindo transparência nos gastos públicos. Gente, falta de oportunidade não tem não, para a igreja se engajar. É que a gente não está entrando nisso, tá?
a gente está nessa dualidade, isso não é espiritual, isso não é as obras do Pai, tá? Isso não é o reino de Deus, é o povoamento do céu, tem a ver com isso, tem a ver com a própria ignorância, tem a ver com uma questão de poder, porque isso sai do controle de algumas autoridades, né, eclesiásticas. Então tem uma série de questões, né? Muitas vezes é falta de conhecimento mesmo, e quando o pessoal fica sabendo, quer se engajar, mas tem muita coisa boa acontecendo sim no Brasil, de denúncia de injustiças, de mobilização, de incidência em políticas públicas, de combate à corrupção, se a questão da corrupção, vai lá, entra lá no Ame a Verdade, né? Digita lá no Facebook, você vai ver, tem todo o movimento orientado para isso, tá? De combate à corrupção, tem observatórios sociais trabalhando o monitoramento de gastos públicos, enfim, a gente precisa entender que isso é parte da nossa missão e que a gente deve entrar. Temos sim muita coisa boa e temos oportunidades no Brasil. E o que a gente agora está pensando em, começando a trabalhar, é incentivar os pastores locais a criarem redes nas suas cidades, de monitoramento de políticas públicas e de interferência por meio da denúncia e também de interferência por meio das obras do Pai. As igrejas criarem uma rede e começarem elas a serem fatores de transformação e de estímulo à transformação na cidade. Então, tem havido uma reação na igreja brasileira. Aos poucos, eu espero que essa reação seja cada vez mais notada.